Aí trabalhei nesse setor de mecânica. São oficinas de locomotiva, oficina de vagões. Né? Para cada setor tinha essas oficinas, tá certo? Trabalhei aí 7, 8 anos, não me lembro. Coordenando, quer dizer... Era o gerente, era o gerente geral. Gerente geral. Setor. Tinha os gerentes de cada uma dessas áreas e eu era o gerentão ali, o gerente geral, tá certo? Aí depois, 7, 8 anos, saí de lá e voltei para uma outra gerência que chamava de gerência de apoio operacional. E essa gerência de apoio operacional, voltei para aquela área que tratava de administração de pessoal, de transporte de pessoal, refeitórios, almoxarifado, orçamento, contabilidade, custo, entendeu? E aí onde eu encerrei minha carreira na Vale como gerente de apoio operacional, entendeu? Então eu passei... Quando eu estava na assistência de serviços complementares, que eu acumulei durante 3 anos o comando lá do grupo de trabalho de sinalização, de duplicação e sinalização, tá certo? Então praticamente eu passei por todas as áreas da ferrovia. Só não trabalhei na área operacional, que faz a operação dos trens, né? Mas nas outras áreas eu trabalhei em todas elas. Então, em termos de ferrovia, eu tive, além de dar alguma aula... que você gostava mais, que você considerava mais... Olha, eu acho que eu gostava, importante. sempre gostei mais, sabe o quê? Que eu me sentia, como a gente diz, sentia mais no meu ninho, foi quando eu trabalhei nessa parte de manutenção da via, né? Manutenção, construção da via, entendeu? Que a gente fez grandes coisas na época lá, né? Esse estaleiro de solda foi na nossa época que foi feito. Ramal de fábrica, entendeu? Mas era onde eu me identificava, como engenheiro, minha engenharia, era aí. Agora outra administrativa, outra mecânica, eu estava mais ou menos fora do meu ninho, embora eu atuasse como gerente, né? Mas dentro de engenharia, que eu mais gostei foi essa parte de via permanente, né? Ou manutenção da via. Só um minutinho, por favor. Já? Ok? Atenção. Gravando. Então, eu queria que você tratasse um pouquinho o perfil dessa mão de obra da ferrovia. Né? Se ela mudou muito ao longo do tempo. Sim, claro. Quando a gente, no início, né, quando a gente chegou, realmente a mão de obra era muito precária. Vamos dizer, principalmente na área que eu trabalhei, de via permanente, a maioria era quase que analfabeto ou semi-analfabeto, entendeu? Inclusive tinha turmas essas turmas de manutenção de via, tinha que fazer uma apropriação do serviço, um apontamento, e o chefe às vezes não sabia fazer, então ele ia para casa, era a mulher dele que fazia, entendeu? Coisas desse tipo. Mas depois esse pessoal todo começou a ser treinado, houve muito treinamento, entendeu? Então, depois os cargos mais qualificados foram ocupados com curso de Senai, curso de escola técnica, quer dizer, foi melhorando gradativamente. Agora, realmente, no início, o pessoal era semi-analfabeto, analfabeto, entendeu? Até em termos sociais, era um pessoal que vivia, né, socialmente, vivia em casas de turma, era meio confuso o negócio. Até tem uma história interessante aí sobre isso. Eu, como engenheiro, uma vez recebi um memorando de um chefe de turma, lá, sei lá o quê, que houve uma turma dessa, tinha uma turma em cada 10 quilômetros, tinha 10 casas, família e tal, então 2 camaradas de uma turma dessas resolveram trocar de mulher, entendeu? Aí, como a mulher de um, de certo, era um pouquinho mais bonitinha, ele teve que dar de volta uma espingarda e 1000 cruzeiros naquela época, não sei o quê. Depois de certo tempo eu recebi um outro memorando, infelizmente eu devia ter guardado isso, recebi um outro memorando que os caras resolveram destrocar, né? Mas aí o outro cara não devolveu a espingarda e os R$1000, foi a maior confusão. A mulher troca, né? A mulher troca, mas olha como eu aproveitei a sua, pô, agora eu não devolvo a espingarda e os R$1000. Então era um pessoal, às vezes, até desse nível, assim, né? Mas era
bons empregados? Sim, Conheciam não, a profissão? Conheciam na prática a profissão, era um pessoal, né, bem comandado, um pessoal muito tecnicamente também na prática, como naquela época, no começo, era mais manualizado a coisa, então era um pessoal que realmente podia executar aquele tipo de serviço. Depois que as coisas foram se mecanizando, né, a eletrônica entrou em foco, está lá aí, é lógico, teve um treinamento do pessoal para acompanhar essa coisa, né? E com essa modernização, quer dizer, teve muito desemprego, muitas pessoas perderam, algumas funções acabaram. Houve com a sinalização e a duplicação, houve, por exemplo, casos aquele caso que eu contei de guarda-chaves das estações. Aquilo acabou tudo com a sinalização, né? Os caras tiveram que ser remanejados para outros lugares, ou aposentados, com o auxílio bicicleta, né? Aquele cara do cabuz, que ia lá no fim do trem, o guarda-freio, também foi uma função que acabou. Então os caras tiveram que se aproveitar de outras funções, entendeu? Maquinistas, por exemplo, antigamente o trem eram um maquinista e o auxiliar. Com o tempo ficou sendo, também com a modernização, ficou sendo só um maquinista operando o trem. Então aquela função de maquinista auxiliar também se extinguiu, tá certo? Mas por tradição, antes da privatização, a Vale, como todas as outras empresas, elas não havia um aspecto, eu acho, mais humano e social. Quer dizer, a gente conhecia o pessoal todo, até colegas engenheiros ou outros, a gente sabia da vida deles, da família deles, dos filhos deles. Então você, antes de botar um cara na Rua da Amargura, vamos dizer, você pensava duas vezes, entendeu? Então haviam poucas demissões, era mais ou menos uma tradição gerencial, tá certo? Não digo que esteja certo ou errada, tá certo? Tanto que com a privatização, antes da privatização, evidentemente, a companhia resolveu diminuir os quadros dela, ela deu incentivo para aposentadoria, essa coisa. Com a privatização, então, reduziu em 30%, 40% o pessoal, porque eu acho que naquela época, além do lucro, que a companhia dava lucro, mas a gente visava também esse lado social e humano, né? Tanto que com a privatização os lucros quintuplicaram, triplicaram, sei lá o que, tá certo? Havia esse aspecto. É certo ou errado, mas era uma coisa da época, né? E tecnologia, Pipi, como é que era um pouco a troca de tecnologias com outras ferrovias e mesmo o que vocês aplicavam de tecnologia externa? Bom, como eu te falei, em termos de tecnologia, nós tivemos uma grande, para a gente conseguir elevar essa capacidade, modernizar a ferrovia e a companhia toda, mina, porto e tal, uma coisa que a gente muito tinha em termos de tecnologia era a gente tinha intercâmbio internacional, entendeu? Então, eu te falei, graças à companhia, eu viajei para a Austrália, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Europa, tá certo? Justamente para conhecer ferrovias, no caso meu era ferrovia, né? Também tinha problema de mina, porto, essa coisa. A gente viajava e conhecia esses centros mais adiantados, né? E buscava essa tecnologia, tá certo? Em termos nacionais, a gente tinha também muito intercâmbio com o pessoal das ferrovias brasileiras, mas havia o sério problema, né, que eles até tinham certo ciúme da gente, porque eles tinham bons profissionais, mas não tinham dinheiro para fazer, tá certo? Porque o governo nunca colocou muito dinheiro nas ferrovias, tá certo? No sistema ferroviário, vamos dizer assim. E na Vale nós tínhamos dinheiro porque havia retorno, né? Quer dizer, era uma ferrovia que daria retorno. Então, embora eles tivessem bons técnicos, a gente trocava muita tecnologia também, tá certo? Mas esses troços de tecnologia é interessante a gente citar alguns casos, né? Por exemplo, na década de 70 foi feito o que se chamou de SICOC, né? Que eu já trabalhava nessa área administrativa. SICOC foi um sistema
de integração de contabilidade, orçamento e custo, tá certo? Que já foi quem fez esse estudo. Só para citar o caso, foi o ministro, aquele Dias Leites, que depois foi presidente da companhia, foi ele que tinha uma firma que fez esse serviço de SICOP, foi uma grande coisa de modernização. Eu me lembro que nós trabalhávamos num prédio na cidade, tá certo? E o primeiro computador que a companhia teve foi aquele computador de válvula, né? Era um computador de pequena capacidade, mas funcionava a válvula. Depois vieram os outros computadores, hoje, né, o sistema aí de circuitos integrados, essa coisa. O primeiro computador foi um computador a válvula. E antes do computador, ainda o sistema todo era controlado por aquele sistema Power de contabilidade, tá certo? Era um fato interessante, por exemplo, era na década de 60, tá certo? O pagamento do pessoal, ele era feito nesse sistema Power, era feito os envelopes, e, por exemplo, eu ganhava 22 mil cruzeiros, sei lá o que, e tanto. Aí esse dinheiro era colocado no envelope de cada um, tá certo? A gente, para receber o salário da gente, a gente recebia esse envelope, ia lá, contava o dinheiro e conferia, tá certo? E havia naquela época que chamava de trem pagador, entendeu? Então esse trem pagador, ele saía de Vitória e ia parando em todos os locais da ferrovia, onde tinha gente da ferrovia, tá certo? E quando ele chegava o trem, todo mundo ia lá no trem, recebia o envelopezinho dele, pagava, o trem seguia. É o famoso trem pagador, né? Tem até o Ronaldo Biggs não roubou, não participou lá. Mas tinha muita agiota atrás do trem, isso eu vi. Você ouvia isso? Houve muitos casos, entendeu? Problemáticos aí. Mas conta um caso pra gente. Conta um caso que você lembre. Não, aí eu não lembro, não. Eu sei que tinha aí casos de agiota, gente que vendia troço, entendeu? Não é bom não citar, mas esse trem pagador era um troço característico, antigo, né? Além desse trem pagador, tinha um trem que a gente chamava de trem de comissão de inquérito. Então tinha uma comissão de inquérito que tinha um chefe da comissão de inquérito e 3 outros componentes. Então toda vez que ocorria um problema na ferrovia, seja problema técnico de acidente, ou seja um problema de pessoas, né? Essa comissão de inquérito tinha um trem que ao longo da linha chegava no lugar onde ocorria aquele fato, e ali as pessoas prestavam depoimento, os caras pegavam os depoimentos, tá? Aí eles davam a conclusão do inquérito, mandavam para o serviço jurídico e tal, entendeu? Era o trem da comissão de inquérito que chamava. Inclusive, o chefe da comissão de inquérito, o apelido dele era Caveirinha, que o cara ia para fazer a caveira dos outros, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode lembrar aí de fatos. E o chulé? O chulé. Não, o projeto Chulé, que a gente chamou, é quando começou o projeto lá, quando se pensou em iniciar o projeto lá de Carajás, né? Não havia, foi fundada a ANSA, né? Que é uma empresa que ia cuidar do projeto, então eles convocaram o pessoal que tinha experiência em ferrovia e tal lá para iniciar um projeto, mas não tinha levantamento de nada, era lá na Amazônia, né? Uma ferrovia de 900 quilômetros, né? Então foi feito, se conseguiu um levantamento, parece que é um sistema radar americano, tá? Que fazia um levantamento de satélite, não sei o que, descobriram que não pegaram aqueles mapas que eles conseguiram desse projeto radar e colocaram numa sala, tá certo? Aí a turma entrava, era do tamanho da sala, né? Então a turma entrava tirava o sapato de meia em cima desse. O primeiro traçado da ferrovia foi em cima desse projeto. Claro, bem precário, né? Depois mudou muito, mas como a turma pisava ali no lugar, chamava de projeto Chulé, né? Teve várias opções para o projeto de Carajás, várias opções de Porto e tal, mas o primeiro projeto foi feito assim, tá? Depois aí foi feito o levantamento, essas coisas todas. A ferrovia é um lugar de muito caos, assim, se troca muita história na ferrovia, pela própria profissão? Não, tem muita coisa, justamente por causa dessa mescla de cultura, né? Pessoal, inclusive tem livros aí, eu conheço, não sei se na Vale alguém fez algum livro, mas
nessas ferrovias central do Brasil, tem livro dessas coisas, esses causos que acontecem na ferrovia, né?